Olá, amigos. Embora o tema da reflexão de hoje chame-se Surge André Luiz, é a continuação da nossa reflexão passada sobre sintonia, mediunidade e sintonia, onde Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, no capítulo 2 das noções elementares de Espiritismo, vai falar sobre a questão da sintonia mediúnica entre o espírito e o médium, sem o que não haverá comunicação, ou será incompleta, ou será falsa, né? E depois mostrando outros recursos, entre eles a necessidade de um espírito criar essa sintonia com o médium ao longo do tempo. Então o que nós encontramos e viemos apresentar hoje nas nossas reflexões como exemplo? Nós encontramos as cartas que Chico Xavier escrevia para o Vantuil de Freitas, que era presidente da Federação Espírita Brasileira na década de 40, de 1940. As cartas eram de 40, 41, 42, onde o Chico vai contar para o Vantuil como que surgiu o espírito de André Luiz. Todo mundo conhece a série André Luiz, a série Nosso Lar, dos 13 livros sobre a vida no mundo espiritual. Mas ninguém sabe de como criou-se essa sintonia entre o médium e o espírito, que foi necessário. Foram 2 anos de aproximação antes de iniciar o trabalho, André Luiz iniciar o trabalho. Então vejam a carta, eu ouço algumas cartas, algumas frases de Chico sobre André Luiz. Então diz assim o Chico para Vantuil, numa carta em 1941, ele diz assim: noto que Emmanuel, o guia de Chico, se dedica afetuosamente nos últimos tempos aos trabalhos de André Luiz. Ele já está falando desse trabalho do que iria surgir o Nosso Lar, né? Disse Emmanuel, falando com o Vantuil, o Chico está contando, disse-me Emmanuel que algumas autoridades espirituais, que os espíritos de planos elevados de torno da Terra, estavam desejosas de lançar no nosso meio ideias sobre a vida no mundo espiritual para nos despertar para a realidade da vida espiritual. Veja, então eles estavam em programação do trabalho de André Luiz. Os espíritos iam lá para as esferas superiores, voltavam e o Chico ficava sabendo que algum trabalho ia ser realizado através da mediunidade dele. Aí ele diz assim, ó, essas autoridades projetavam dar-nos a conhecer aspectos da vida que nos espera do outro lado. A obra Nosso Lar foi o primeiro impacto que mesmo os espíritas da época tiveram e se sobressaltaram com a ideia de casas, prédios, a vida no mundo espiritual, árvores, pássaros, animais. Aí diz Chico, e desde então, onde eu me concentrasse, veja, médium concentrando-se, eu via sempre aquele cavalheiro espiritual que depois se revelou por André Luiz. Quer dizer, desde que eles falaram que estava sendo programado, começou a aparecer na vida do Chico o espírito de André Luiz. Então disse o Chico, numa dessas cartas para Vantuil de Freitas, assim decorreram quase 2 anos antes de surgir o livro Nosso Lar. Quase 2 anos. Gente, o que é isso daqui? Isso é que Allan Kardec está dizendo no livro que é o Espiritismo. A maioria das vezes é possível a comunicação através de a aproximação constante durante um tempo até que se crie esse laço fluídico, crie-se essa sintonia. Para quê? Quanto mais sintonia, mais pura a mensagem do Espírito. Quanto menos sintonia, mais contaminada, incompleta a mensagem do Espírito, mais contaminada pela mente do médium. Agora vocês imaginem, gente, como foi para Chico, com 21 anos de idade, receber um poeta que chegava, ele estava regando alhos, chegava o poeta, ditava uma poesia com palavras que o Chico nunca ouviu na vida nessa existência e ele tem que transcrever, a ponto de gerar situações até cômicas do próprio Chico contar de um poeta português que só usava palavras rebuscadas.
ele regando alho, o poeta veio e declamou uma poesia para que ele iria escrever à noite através do Chico. O Chico não entendia palavra nenhuma. O poeta olha para Chico, vai ser duro escrever através de você. E escreveu a poesia tirando palavras que o Chico não conseguiria escrever. Então veja como é difícil para o médium, mesmo com a mediunidade do Chico, sem a sintonia com o espírito, com o auxílio de Emmanuel, ser um médium pleno. Mas André Luiz, a obra que se programava em altas esferas para o mundo, para dar a conhecer a vida no mundo espiritual, era tão séria que precisou ter essa adaptação de 2 anos, quase 2 anos. Então o Chico diz assim, o esforço de Emmanuel e de outros amigos concentrou-se no espírito de André Luiz, que passou a representar um círculo vasto de entidades dos planos superiores. Então André Luiz, ele só escrevia, mas as ideias, o tema, eram dos benfeitores, dos espíritos superiores. O André Luiz foi um intérprete do mundo espiritual, foi um médium. O espírito foi um médium dos espíritos superiores e usou o médium Chico para escrever as obras para nós aqui na Terra. E Chico diz assim, foi tão séria que no livro, quando ele estava psicografando o livro Missionário da Luz, no capítulo sobre a reencarnação, foi interrompida a psicografia por alguns dias. Então ele diz assim, ó, informou-me Emmanuel que haviam sido realizadas algumas reuniões para examinar certas teses que André Luiz estava escrevendo, para ver se era oportuna ou não para aquela época. Quando foi lançado o primeiro livro falando da vida no mundo espiritual. Aí que o Chico diz assim, foi aí que eu percebi que mais de uma vez em determinados capítulos que André Luiz escrevia, Dr. Bezerra e Emmanuel ficavam ao lado, como que ora vigiando, ora cuidando para que nada saísse contra a intenção dos espíritos das altas esferas, mas sempre de acordo com as ideias dos planos superiores. Veja que trabalho, gente, quanto precisou. E as pessoas pensam que é só chegar, baixar a cabeça e André Luiz vem e anota uma mensagem, ou anota um recado, ou escreve uma página, escreve um texto, quanto mais um livro. Foram 2 anos de aproximação para um médium que é o Chico. Agora eu separei aqui um trechinho da carta que eu considero assim o expoente da humildade de Chico Xavier para a gente terminar essa nossa reflexão que eu acho muito importante. Mediunidade é sintonia. Sintonia pode ser incompleta, impossível ou falsa. André Luiz ficou 2 anos com Chico. Tem uma carta que o Chico diz que o André Luiz passou a fazer parte das preces de encerramento da noite, nas madrugadas. Ele, Emmanuel e Chico, todas as noites para o Chico ir se familiarizando com as vibrações dele. Aí o Chico escreve assim para o Vantuil, gente. Isto é o que eu acredito sem saber se está certo, falando com o Vantuil de tudo isso. Porque no meio dessas realizações, quer dizer, vem Dr. Bezerra, vem Emmanuel, vem André Luiz, os espíritos superiores vão para lá, se encontram, voltam, e diz Chico, eu me sinto como um batráquio na festa. Olha o que Chico fala dele mesmo, ele fala assim, é como se eu fosse um anfíbio que não entendesse absolutamente nada que está acontecendo, mas é através da mediunidade de Chico que vão surgir essas obras magníficas da série conhecida como Nosso Lar. Diz Chico ainda assim nessa questão que eu chamo de a humildade de Chico, né? A luz que por vezes me rodeia, me amedronta. Olha a humildade de Chico. Vejo, ouço e me movimento no círculo desses trabalhos, mas pode crer, falando com Vantuil na carta, eu vivo sempre com a angústia de quem se sente indigno e incapaz. E diz num outro trecho, cada dia que passa, falando com um amigo na carta, eu observo que luz é luz e a minha sombra é minha sombra. E aí num outro trecho de Chico, reconhecendo, encerrando a cartinha para Vantuil, numa das cartas, são várias, Testemunhos de Chico Xavier, Suelis de Caldas Schubert, pela Federação Espírita Brasileira. Leiam essas cartas, são lindas, e os comentários de Sueli Caldas Schubert. Reconhecendo a minha indigência, eu tenho medo de tantas responsabilidades e rogo a Jesus que me socorra. Chico Xavier. Até o nosso próximo encontro.